Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. O que fazer quando nossos filhos ou filhas nos mandam mensagens cifradas por escrito? A gente pega o celular e tá lá. RLX, mãe, tá TD bem, VLW. Aí você responde um ok sem ter entendido nada e depois descobre que a filha de 15 anos disse: relaxa, mãe, tá tudo bem, valeu. Nossos convidados são o professor de português Eduardo Calbucci e a Yolanda Antunes, mãe da Laura, de 8 anos, e do Ricardo, de 12, que está aqui com a gente. Já aconteceu com você, Yolanda, de precisar pedir para ele traduzir alguma mensagem? Já, principalmente no começo, né? Quando ele começou a usar o celular e ele, muito rápido, ele já aprendeu toda a linguagem. E aí era uma coisa muito difícil para mim aceitar tanta abreviação numa frase que seria grande, ser tão reduzida, né? E daí você explicava, você percebeu que você ia ter que escrever para sua mãe tudo direitinho? Sim, eu tinha que colocar a palavra inteira para ela, não podia colocar abreviada a palavra, senão às vezes ela não entendia. Mas, Ricardo, me explica, por que vocês escrevem desse jeito? Por que vocês abreviam tudo? É mais fácil? É para ser mais rápido? É para os dois, pelo menos para mim assim ajuda a escrever mais rápido e mais fácil. Eduardo, conta pra gente, né? Por que essa geração escreve tudo abreviado e os pais podem se sentir, assim, desesperados? Porque muitas vezes a gente se pega assim, não coloca só um S, escreve sim, ou coloca um acento, coloca uma pontuação. Eles não precisam ficar desesperados e os jovens vão fazer isso mesmo, principalmente por causa da velocidade. Depois que você se acostuma com essas abreviaturas, é muito difícil a gente voltar a escrever, enfim, digamos, por extenso. Agora, é interessante a gente pensar na origem dessas abreviaturas, que ocorrem em todas as línguas, porque algumas pessoas acham que é uma exclusividade dos jovens que falam a língua portuguesa. Não, existe em inglês, existe em francês, existe em espanhol. Isso surgiu quando as pessoas começaram a conversar em chats, não é? E realmente era uma conversa que tentava imitar a linguagem oral, precisava ser rápida. E aí surgiu a partir da tecnologia, então? Exato, e depois passou para o celular. E aí vamos lembrar uma coisa, muitos dos nossos teclados de celular foram concebidos para o inglês, que é uma língua que não tem acento. Então, para a gente colocar um acento, demora. A gente tem que usar um atalho. E muitas vezes esse jovem, enfim, quer se comunicar com velocidade. Yolanda, e você? Passou a escrever da mesma forma que o Ricardo escreve ou você manteve a sua forma de escrever? Olha, eu confesso que eu já me pego, às vezes, dando uma abreviadinha para matar um pouco o tempo, para conseguir mandar uma mensagem um pouco mais rápida. Engraçado, eu não consigo, porque eu prefiro escrever tudo direitinho, com acento, com pontuação, escrever tudo por extenso. Eu também. Também. E a Roberta ainda entrega a idade, Ai, meu viu? Deus. Porque ela escreve tudo com o dedão, assim, com o indicador. Eu já sou mais moderna, eu escrevo com o dedão, tá? Com as duas mãos. Eu também, mas eu continuo escrevendo tudo. Eu não sei por quê. Mas sabe o que já chegaram a me dizer? Vê que coisa. Você manda uma mensagem com um ponto final. Eu falei sim. Acabou a mensagem, eu estou avisando que acabou. Ah, não, mas isso parece agressivo. Porque na linguagem dos jovens, eles não colocam um ponto, e um dos motivos é porque aquilo vai continuar. Entendi. Interessante. Então, eles passam a ler o ponto final como se você estivesse interrompendo a conversa. Mas aí, Eduardo, se tem uma palavra escrita errada, erro de ortografia, por exemplo, em vez de escrever com ele, escrevem com I. Ou eles não colocam o R, né? Deixa, não deixa... O que eu costumo sempre dizer é o seguinte, se ele escreve acho com X, tem uma explicação, que é digitar uma letra em vez de duas. Tá. Então, isso pode ter surgido para velocidade. Agora, trocar um L por I não tem justificativa nenhuma. Isso não é necessariamente escrever mais rápido. Então, nesse segundo caso, me preocupa mais. Porque pode ser realmente um problema de ortografia que vai surgir lá na frente. Ele vai ficar até com dificuldade depois. E daí os pais podem corrigir, porque eu corrijo muito os meus filhos. Meu filho outro dia escreveu: mãe, eu já avisei com Z. Eu falei: não dá, eu corrijo. Ai, mas você é chata, esse é o meu jeito. Eu falei: não, filho, isso não é o seu jeito. Tem o jeito certo e o jeito errado. Eu acho que é muito importante que a gente tome esse cuidado, entender quando é por velocidade
e quando, eventualmente, é uma grafia que ele pode estar com alguma dificuldade. Porque se ele se acostuma a escrever avisar sempre com Z, pode ser que ele escreva em todas as outras situações. O acho com X, em geral, ele reconhece que é só uma maneira de dizer as coisas. É quase uma abreviatura. Entendi. É quase um modo mais rápido de escrever. Mas o que me parece também, Yolanda, não sei, é que com essa agilidade, eles não prestam muito atenção. Então, por exemplo, eles escrevem, ele falou, em vez de ele falou, né? Parece que eles acabam esquecendo letras também, né? Eu tenho muito contato com adolescentes da família e o meu filho. E eu percebo essa falta da letra final nas mensagens. Eu pego muito no pé dele por causa o vício, né? O vício da internet, ele vira um vício no caderno, quando ele precisa fazer uma linguagem informal, ele acaba colocando aquele vício em prática. Então, eu só tomo cuidado com isso. Até a abreviação, durante uma mensagem, tudo bem. A partir do momento que começa a escrever errado, aí já me preocupa bastante e eu começo a tomar mais cuidado e ficar pegando no pé e fazer de novo. E você acha super legal a sua mãe ficar te corrigindo no WhatsApp? Você reclama? Eu reclamo às vezes, mas quando eu escrevo errado, eu escrevo brincando ou é sem querer. Ah, sei. Foi o corretor, né, que errou. A culpa é do corretor. Tem muita gente que culpa o corretor. Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no MPM, ou Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre a escrita nas redes sociais. Eduardo, eu acho que uma das maiores preocupações dos pais é que essa escrita da internet passe na hora de escrever um texto na escola, na hora de escrever uma redação, porque eles acabam escrevendo tanto tempo errado, eles vão conseguir escrever certo na escola? Em geral, sim. Então, eu sempre digo para os pais ficarem bem tranquilos em relação a isso, porque é mais ou menos como se vestir. Uma criança aprende que há determinadas situações em que ele precisa se vestir de maneira mais formal, em outras ele pode ir de maneira mais informal. Ninguém vai à praia, enfim, de camisa, ninguém vai a um casamento formal de chinelo. Com a linguagem é assim. Ele passa a reconhecer que aquela linguagem vale para aquela situação. Mas aí, por exemplo, no português, você não precisa de prática. Se você fica Precisa. cometendo erro ortográfico no celular, ele não vai repetir isso? Sabe o que acontece? Na escola, a gente escreve à mão. É completamente diferente. Quando a gente começa a escrever à mão, a gente está ativando, na verdade, uma outra forma de construir frase. Porque quando a gente escreve muito rapidamente, mesmo que a gente diga uma bobagem, eu digo, olha, não era bem isso, coloca um asterisco lá e corrijo. Na linguagem da escola, em que a gente apaga, volta, a gente tem muito mais cuidado na produção daquele texto. Na escola, quando a gente pega redações de alunos, é muito difícil alguém escrever só a letra Q em vez de Q, U, E. Muito, 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 muito raro acontecer isso. E, Yolanda, às vezes aparecem também algumas siglas, né, nas redes sociais que a gente nem sabe direito o que significam. O TBT, por exemplo, você sabe o que quer dizer? Eu demorei um pouquinho para entender, né? Mas como eu uso muito Instagram para falar com o paciente, aí eu acabei tendo que aprender para ficar mais antenada, né? Então Pra explica colocar. o que quer dizer o hashtag TBT. É alguma coisa que ficou no passado, assim, uma lembrança. um túnel do tempo. Uma lembrança. Tem o RIP também, né? Rest in Peace, que quando morre Quando alguém, morre aí alguém. aparece aquele monte de... Tem outros também, Não, né? o que eu acho engraçado é que você fica tentando decifrar as abreviações, mas muitas vezes elas não têm a ver com a palavra. Então, o valeu. Por que tem o W? Né? Eles abreviam VLW. Por quê, né? Menor Aí ideia. você falou... Aí alguém me falou da produção, que são jovens, né, bem mais antenados do que a gente, porque valeu uma coisa que valeu bastante. O falou, acho que tem dois formatos, não tem? Tem. Explica pra gente, que a minha filha explicou, vamos ver se é a mesma explicação do falou. Como é que você abrevia falou? Eu abrevio FL. FL? FL. Ah, então acho que cada grupo também tem um jeito. A minha filha disse que assim, se falou de tá falado, é FLO. Se falou de tchau, é FLW. De vez em quando eu também falo FLW. Quando você vai dar tchau, terminar a conversa. Vivendo e aprendendo, né, gente?
Não, e o mais engraçado agora é que, além de abreviar, o mais fácil ainda agora é colocar os emojis, né? Que fica mais fácil ainda. Então, você só põe lá a carinha de triste, a carinha de feliz, o joinha. Você usa bastante esses desenhinhos, essas figurinhas, Ricardo? No começo, quando eu acabei de ganhar, quando eu tinha ganhado meu celular, eu usava bastante, mas aí ao longo do tempo eu fui parando de usar. Você usa, Yolanda? Eu uso principalmente a carinha brava, né? Gente, Quando ele me manda uma frase cheia de abreviações e tiver alguma coisa errada, a carinha brava vai automaticamente. pode dar muito erro de comunicação, né? Muito. E sabe qual é o principal erro de comunicação que se dá nesse tipo de comunicação? A gente não tem uma coisa magnífica que é a entonação. A gente não tem a presença do outro. O que significa que, às vezes, eu não consigo saber se aquilo é irônico, se aquilo não é, se aquilo foi dito em tom de brincadeira, se aquilo que não foi. A linguagem escrita, ela é imperfeita em relação à linguagem falada. E aí, quando a gente cria os emojis, é para tentar dar uma riqueza de entonação que, às vezes, a gente não tem. Então, quando a gente solta uma frase, ela pode parecer agressiva, e logo depois eu mando uma carinha feliz ou um coração, é uma maneira de dizer, olha, aquilo deve ser interpretado ironicamente. Por quê? Só tem que saber usar corretamente. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por esse tipo de situação, de não saber se aquela mensagem deveria ser lida de maneira irônica ou não. Por isso que é uma coisa muito interessante dessa geração. Essa geração é uma geração que escreve mais do que a nossa, nesse sentido. Porque eles usam o celular não precisaria fazer ligação. Porque eles não ligam para ninguém nunca. Então, não gostam de falar, exatamente. né? Eles não falam, eles só escrevem. E isso cria uma série de problemas. O principal problema qual é? A gente não tem entonação. E o segundo principal problema é que eu não consigo medir como que o outro está me interpretando. Então, não tem o olho no olho, eu né? não sei se ele me entendeu. Isso exige um reaprendizado. E os emojis foram surgindo, digamos assim, para tentar facilitar isso, para de vez em quando eu dar uma pista de como aquilo deve ser lido. Muito interessante, porque vários desentendimentos, né, acontecem no celular, porque cada um interpreta do seu jeito. Em grupos, então, isso é a coisa mais comum. Gente, grupo da família, então aí fulano saiu do grupo, né? Ficou bravo. E aí a gente não entende, às vezes, por quê. E a pessoa que mandou falou, mas aquilo era uma brincadeira. Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Na linguagem escrita, eu não tenho a outra pessoa ali para me ajudar. Na linguagem oral, eu digo na hora, eu não entendi, o que você quis dizer? E rapidamente a pessoa tenta se explicar. Os jovens, em geral, eles conseguem se comunicar muito bem com as pessoas do próprio universo, porque, em geral, eles interpretam as frases do mesmo jeito. Eu, às vezes, pergunto para o meu afilhado, enfim, para minha sobrinha, eu falo, mas isso era piada ou não é piada? Era piada, hein? Muito engraçado. Porque eu não consegui, e os jovens conseguiram. Tem alguma pista ali que eu não sou capaz de identificar como um traço de ironia. Hashtag você usa muito, Ricardo? Quê? Você usa muito a hashtag? Não no WhatsApp. Eu uso mais em outras redes sociais, tipo o Instagram. Aí você usa hashtag. Você usa também? Às vezes. A gente tem a nossa hashtag, né? Hashtag Momento Papo de Mãe, né? E hashtag a gente fica por aqui, porque o programa terminou. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Eduardo, muito obrigada pelas orientações. Obrigado. E obrigada a você que nos assiste. A gente espera ter te ajudado bastante com este programa. Até a próxima. Até, beijo para vocês.